Hoje é dia 10 de novembro, dia do trigo. E para marcar essa data, para comemorar essa data para o produtor de trigo brasileiro, a gente vai conversar aqui com o Marcelo De Bacco, ele que é corretor de mercado da De Bacco Corretora de Mercadorias, para ajudar a gente a traçar um panorama do atual cenário para o mercado do trigo aqui no Brasil, tanto nos trabalhos em campo, como também no lado financeiro, o lado da comercialização. Então a gente já está aqui com o Marcelo De Bacco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Marcelo. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Prazer é meu, obrigado, né? Feliz dia do trigo para todos nós, né? Marcelo, vamos começar falando sobre os trabalhos de colheita. Essa colheita vai se encaminhando aí para a reta final no sul do país. Como é que estão esses trabalhos? Os produtores têm boas condições para finalizar as suas atividades? Sim, até está seco demais, a gente percebe aí que em alguns lugares chove, mas não é o suficiente. A colheita deve se encaminhar aí para próximo dos 90% agora nessa semana, então atrasou um pouco perto de outros anos, mas a quebra também tem se confirmado. A gente tinha uma leitura sobre a geada, mas a seca veio e foi mais drástica a perda por seca do que a perda que tivemos por geada. E aí, Marcelo, diante de todos esses cenários, tanto as geadas quanto a seca, quanto deve ser essa perda na safra de trigo nacional? Olha, eu fiz uma conta esses dias, que nós devemos colher aí 1.930.000 toneladas de trigo no final, descontando as perdas da geada e da seca, pela diminuição de produtividade e pela diminuição também do grão, né? Porque nós tivemos não uma perda de qualidade, mas sim uma perda de massa de trigo. Então, nós tivemos uma diminuição do peso específico em algumas regiões, ou uma produção de grãos muito pequenos. Esses grãos menores são dispensados no sistema de limpeza, e esse número ainda vai ser aproximado, sabe, Guilherme? É difícil tu dizer para alguém hoje, ou algum técnico, te dizer assim com extrema certeza o que vai ser. Mas pelos nossos levantamentos estatísticos, tá? A Rita ali atrás, que faz parte do nosso departamento de grandes contas e estatística, ela é formada em matemática, nos ajuda muito nisso, e nas contas que a gente fez ali, somando tudo que a gente conseguiu colher de informação, não vai passar muito desse número. E só para a gente ter uma ideia do tamanho dessa perda, Marcelo, quanto que seria o potencial da produção nessa safra? Considerando a área oficial, nós tínhamos um potencial de até 3.600.000 toneladas de trigo. É uma perda bastante significativa, então, né? Sem dúvida. E o grande problema que a gente vê é que esse ganho de preço que o trigo teve durante a entre-safra, ele acabou contaminando o mercado na safra. E essa contaminação que a gente fala não é apoiada simplesmente na falta de vontade de vender, é na inexistência de produto. E ela se confirma porque a demanda vem, busca aí. Se tu sair no mercado hoje buscar 5.000 toneladas de trigo, não tem vendedor. Né? Claro, capaz de juntar vários vendedores para formar, mas um vendedor único é difícil juntar, justamente porque o agricultor não está liquidando o trigo. E aí, Marcelo, entrando agora nessa parte da comercialização dos preços, a gente vem acompanhando aqui, né, ao longo do ano esses preços elevados para o trigo, como você comentou. Hoje, qual é esse patamar de preços para o produtor? Nós tivemos aí uma situação bem curiosa, né? Até a semana passada nós tínhamos o mercado aí somente indicando para cima, a seta sempre no verde, mas a situação de câmbio trouxe um pouco mais de desconforto para o mercado. Outra coisa importante, a colheita argentina está se aproximando. O governo argentino anunciou que pode fazer mudanças no sistema de retenções e até no reintegro, que é a devolução das retenções para os produtores. E isso aumentou um pouco a oferta argentina, não que tenha caído o preço, mas a situação de mais oferta com um câmbio mais confortável achata o nosso preço em comparação ao preço da importação. Então, hoje, muitos compradores estão fora do mercado,
Muitos compradores congelaram seus preços, falam o preço nominal, mas efetivamente não fazem negócio, esperando que as ofertas aí se concretizem, porque é um mercado muito frágil, o trigo chega muito rapidamente na mesa do consumidor e as últimas altas fizeram a farinha subir de preço e essa alta de preço da farinha ainda não foi totalmente absorvida pelo mercado. Então, hoje, especificamente, o mercado está sem preço, porque realmente a questão de câmbio, que é a conversão principal de preço que a gente tem no mercado, está nessa situação aí de incerteza e insegurança. Então, nesse momento, vale o produtor ficar bastante atento a essas movimentações, principalmente essa do câmbio, que pode movimentar a qualquer momento esse mercado. Eu diria que, vamos dizer, dizendo o que eu penso, não o que as pessoas devem fazer, né, mas o que eu penso. Nós saímos de uma realidade lá de 2019 a R$ 690 a tonelada do trigo. Historicamente, nós chegávamos na safra de joelhos, pedindo para alguém fazer alguma coisa para apoiar a comercialização de trigo. Tinha uma rusga muito grande no mercado quanto à importação e o mercado interno. Hoje o Brasil é franco exportador. Essa realidade de preço de trigo que nós temos hoje, mesmo que o mercado caia a R$ 100, independente do que esteja falando em preço absoluto, ainda estaremos vendendo muito acima do preço que se vendia historicamente e muito mais ainda sobre o preço mínimo. Então eu diria assim, será que vale a pena guardar mais tempo o trigo se ele já chegou num ponto tão alto? Será que não é melhor eu pagar a conta ou comprar algum insumo à vista, adiantar alguma coisa até de diesel, que daqui a pouco o petróleo pode subir com a questão da pandemia se acalmando, ouvindo a vacina? Será que não é mais negócio eu transformar esse trigo em dinheiro? É só um questionamento, assim, para uma provocação, não exatamente dizendo venda de uma vez, mas eu acho que quem esperava vender, esperando que o mercado melhorasse, o mercado já melhorou tanto, que eu acho que a decisão agora, ela está tão milimétrica, eu vendo hoje 100 mais, ou vendo amanhã 100 menos, mas vendendo 200 a menos, ele ainda está vendendo no preço infinitamente superior ao que tínhamos aí no histórico de trigo dos últimos anos, especialmente dos últimos 5 anos. E considerando o câmbio, a gente não pode afastar da memória que nós tínhamos o câmbio no dia 5 de janeiro a 4,21. E toda essa história cambial, toda essa coisa que nós temos a situação da moeda brasileira que não tem escala para competir contra as moedas fortes do mercado mundial. Nós temos a situação de política americana que praticamente está se equalizando, aí está chegando no final. Nós temos a nossa situação política que ainda pode fazer ferver um pouco, mas no momento que vier a vacina, as discussões de beleza, de poder devem diminuir. Então, eu não ficaria muito mais otimista no mercado que já subiu tanto. Não que eu estou dizendo que o mercado vai cair, mas eu acho que já subiu tanto que a hora de decidir está meio que chegando no fim. E aí, Marcelo, como é que a questão dos preços do milho também influenciam nesse mercado, já que é uma possibilidade do trigo entrar nessa competição pela ração animal que está tão aquecida no nosso país? Esse é outro ponto importante a tua colocação, cara. A gente vê assim, o milho no interior, a gente está vendo o milho morrer em lugar que tem pivô, falta água para abastecer os pivôs. Então, a gente está vendo o milho florescer em lugar de sequeiro que não tem água. Então, esse milho não vai produzir ou vai ter uma produtividade muito baixa. O Brasil precisando importar milho e não tem oferta, quer dizer, até tem oferta, mas os preços chegam muito mais caros do que trazer milho do Mato Grosso, por enquanto. Mas nós temos daqui até janeiro, que seria o período de colheita, a gente tem um período muito longo de espera. E o piso do preço do trigo pode ser o milho, só que hoje o milho, com a própria questão cambial, o milho caiu na casa de R$ 1.350, R$ 1.360 a tonelada. Então, o trigo a 1.400 no interior, 1.450, sei lá, o número que hoje o mercado vai admitir, absorver, ainda é melhor do que o preço do milho. E para a indústria de ração, mesmo com a escalada do preço das carnes, os custos também cresceram. A gente não pode esquecer que existem protocolos de segurança que as empresas estão sendo obrigadas a cumprir, que aumentaram os custos, diminuíram a produtividade. Então,
me parece que o piso do mercado do trigo é o milho, mas a gente está muito longe ainda do piso. Por isso que eu pergunto, será que vale a pena guardar? Será que não está na hora já de sair da posição do trigo? Então, Marcelo, para a gente fazer um resumo de tudo isso, o produtor brasileiro de trigo tem motivos para comemorar esse Dia do Trigo hoje? Tem. Esse Dia do Trigo é um dia histórico, né? Nos últimos 30 anos de história que eu tenho no trigo, nós nunca tivemos um outubro, novembro, né? Essa virada, começo de colheita e final de colheita, tão bom em termos de preços. E, claro, existe o problema da perda de produtividade, mas isso é uma questão climática que nós não temos como controlar, mas a questão de preço, nós nunca tivemos uma situação tão favorável. Marcelo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouco melhor esse cenário atual para o mercado do trigo. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Primeira mensagem é que é Novembro Azul, vamos esquecer da saúde, né, pessoal? Nem só de Covid vive o homem, né? Temos que vencer outras doenças, outras coisas, e nós temos que estar atentos a isso e despertos para essa necessidade de manter a família feliz e unida. Também parabenizar todos do trigo, o pessoal principalmente da pesquisa, o pessoal de campo de multiplicação, de genética, que ajudaram tanto a evolução da qualidade do trigo nacional a ser reconhecido e respeitado internacionalmente. E parabéns ao pessoal do Cerrado, que tem abraçado o trigo aí nas suas propriedades. Vamos em frente e espero que sejamos todos felizes, cada vez mais comemorando esse Dia do Trigo. Muito obrigado. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Vou contar com isso. Um abraço. O Marcelo Debaco, ele que é corretor de mercado da Debaco Corretora de Mercadorias, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para o mercado do trigo aqui no Brasil, nesse dia 10 de novembro, onde se é comemorado o Dia do Trigo aqui no país. Segundo a análise do Marcelo Debaco, pelo menos nos últimos 30 anos, esse é o Dia do Trigo que o produtor brasileiro tem mais motivos para se comemorar. Os preços estão bastante elevados, muito acima das médias históricas das últimas safras, e aí mesmo que a produção vá se desenhando abaixo das estimativas iniciais devido a problemas climáticos nas lavouras, o momento ainda é bastante favorável para o produtor brasileiro. Marcelo comentando que a produção total de trigo no Brasil esse ano deve ficar próxima do 1,9 milhão de toneladas, quando o potencial inicial era de mais de 3,5 milhões de toneladas. Essa queda é em função, primeiro, das geadas que aconteceram lá no sul do país no mês de agosto e depois da seca que acabou prejudicando até mais do que as próprias geadas essas lavouras que estão sendo colhidas nesse momento, se encaminhando para a reta final. O Marcelo espera que durante essa semana a colheita atinja os 90% de média aí em todo o país. Ao mesmo tempo, os preços que vinham subindo nos últimos tempos, sempre em alta. Nesse momento, esse patamar se estabilizou um pouquinho, o Marcelo destacando a movimentação cambial, o recuo do dólar ante o real, impactando nessa diminuição de preços. Também a proximidade da colheita da safra argentina também movimentando essas condições de mercado, mas um momento ainda bastante favorável para o produtor. Com isso, a opinião do Marcelo Debaco é que é o momento de o produtor pensar em fazer negociações, voltar ao mercado, porque esses patamares de preços dificilmente vão ficar ainda maiores e mesmo que esse preço caia um pouco, ainda vai ser muito mais favorável do que o apresentado em anos anteriores. Então esse é um momento chave para o produtor brasileiro pensar, observar as condições de mercado e tomar essa decisão de vender um pouco mais nesse momento para conseguir rentabilidade, para conseguir já ir se preparando para as próximas safras que vem por aí. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.